Bom dia, você que está ao alcance da minha voz nesse momento, receba um grande abraço. Nosso desejo é que essas reflexões no livro de Provérbios cheguem ao seu coração, possa também permear o dia e a prática de um cristianismo que precisa ser marcado por ações, por desejos de fazer a vontade de Deus, por obedecer a tudo aquilo que Ele tem nos proposto como palavra, como também presença dEle no mundo através de nós. E eu desejo que essa reflexão possa alcançar o propósito do desejo de Deus para a minha vida, para a vida da sua igreja, para a vida do seu povo aqui na terra. O texto hoje está no capítulo 3 de Provérbios, versículo 27 e 28, que diz assim: quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Veja quantos desafios nós temos aqui. E hoje nós queremos falar que deixar de fazer o bem é o pecado de omissão. É o que esse texto de Provérbios 3, 27 e 28 está nos alertando a não sermos encontrados entre aqueles que têm, sim, pecado por omissão diante de Deus e diante dos homens. O texto correlato vai lá para Tiago, capítulo 4, no versículo 17, quando também ele vai nos dizer: pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Nós sabemos que o livro de Tiago, ele é bem diretivo e ele vai exatamente no âmago da questão, e ele diz com clareza que quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Sempre que surge a oportunidade de fazer o bem, nós devemos fazê-lo. Se sabemos o que é certo, temos a obrigação de viver de acordo com esse conhecimento. A negligência é pecado contra Deus, contra o nosso próximo e também contra nós mesmos. Um texto que também está ligado a toda essa área que Jesus deixou tão claro nas parábolas é exatamente o que diz o capítulo 25 de Mateus, no versículo 34 em diante, quando Jesus, de forma muito clara, ele diz que naquele grande dia, quando estivermos à sua direita, ele vai dizer: venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, eu estava enfermo e me visitaram, preso e vocês foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade eu lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Esse texto de Mateus 25, a partir do versículo 34, eu li até o versículo 40, ele sempre me desafia. E por que me desafia? Porque as palavras são extremamente claras. Ela fala de fome, fala de dor, fala de prisão, fala de estrangeiro, fala de nudez, fala de vulnerabilidade de modo geral. E a palavra, então, vai nos dizendo como, diante de um julgamento,
nós seremos tratados. E aí, exatamente o que Tiago pergunta: onde está a tua fé que eu não vejo pelas tuas obras? Mostra-me as tuas obras e eu reconhecerei a tua fé. É um desafio constante para nós. Fé e ação são duas vias que caminham juntas e não opostas. Uma fé vazia de obras ou uma obra vazia de fé é uma incoerência. E o texto hoje de Provérbios vai nos incomodar. A palavra apropriada é essa. Nos incomodar para olhar ao nosso redor. E como nós estamos vendo, há um grito hoje, eu nem quero falar do grito do mundo, eu falo do grito dos nossos irmãos e irmãs brasileiros. Falo daqueles que estão perto de nós. E que o livro de Provérbios, ele vai dizer que nós precisamos então ouvir esse grito, porque esse grito está perto de nós. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo se você pode ajudá-lo hoje. Há um grito hoje e esse grito precisa ser ouvido e precisa ser socorrido. E a palavra do nosso Deus nos incomoda a tal ponto que nós somos e seremos sempre a resposta de Deus ao grito que se ouve na humanidade. Tem um outro texto que fala sobre fazer o bem, que está em Gálatas, capítulo 6, versículo 9 e 10, e ele diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Aqui eu não vou discutir, porque não precisa, nós já sabemos que nós precisamos continuar fazendo bem. Tudo que nós já falamos anteriormente nesse áudio já é um desafio nesse sentido, e ele vai dizer de forma muito clara que esse ato de generosidade, ele deve ser incansável. Você fez ontem, continue fazendo hoje e continue fazendo amanhã, e todas as oportunidades que tivermos, devemos continuar fazendo, porque no tempo próprio vamos colher. A Bíblia diz que quando nós plantamos, a Bíblia diz que ao plantarmos nós colheremos, e se estamos plantando o bem, vamos colher o bem, se não desanimarmos. Começando, aqui ele fala dos domésticos da fé, se relaciona aos da nossa igreja, mas eu quero hoje trocar os domésticos da fé os domésticos da nossa casa, olhando para os que estão perto de nós, os da nossa casa, da nossa família, começando pelos de casa, começando pelos da família, para que depois a gente possa olhar os que estão, inclusive, na igreja. Eu quero concluir essa palavra de hoje falando de minha família. Eu fui criada em um lar com muitos filhos, uma família muito humilde, mas o meu pai, um agricultor que sempre plantava, também criava animais, sempre dividia o pão com aqueles que tinham menos que nós. Eu me lembro que meu pai fazia uma farinhada, toda aquela confecção de farinha, de goma, a produção do feijão, do milho, e também tantas vezes das frutas, das verduras, dos animais, os ovos, a carne. Tudo isso sempre foi compartilhado. E eu aprendi que você não precisa ter muito para ajudar. Você precisa ter um coração generoso para se compadecer. E esse é o desafio de hoje. O desafio de olhar além da nossa dor e do nosso problema e poder ser bênção para a vida daqueles que precisam urgentemente de ajuda. Esse é o desafio, e que Deus nos ajude. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E esse desafio é para hoje e para amanhã e para depois de amanhã. Que Deus nos abençoe. Amém.